uma pergunta para vocês dois, assim, como é que foi que vocês descobriram que tinham esse TDAH? Como foi teve um diagnóstico uma hora? Tem. Como é que é feito isso? Pessoas que estão achando que podem ter também, o que deve ser feito, mas como é que aconteceu com vocês dois? Sim. Você quer começar, Camila? O meu foi a professora, a escola reclamava muito da minha postura na escola, que eu não parava, cutucava os outros, falava e depois pensava. Aí depois você fala, eu acho que eu ofendi, não devia ter falado, mas já foi, interrompia a professora, somente quando ele falava alguma coisa que já sabia, eu completava a frase do professor, e aí falaram para minha mãe, você vai ter que tirar ela daqui, não vai dar. Eu passei por 7 escolas. E aí, mas eu já tinha diagnóstico. Aí minha mãe me levou na psicóloga. E aí a primeira psicóloga falou que era falta de educação. Era falta de uma educação rígida em casa. Nossa, muito científico. Aí o outro, que foi um neuropsicólogo, e depois eu passei por um psiquiatra, que fez um monte de exame, inclusive com imagem, negócio de bolinha, de ficar assim, Aí diagnosticou. E aí você teve o laudo. Isso. Com quantos anos foi? 10. Com 10, né? É mais ou menos nessa fase, né? Eu fui com 7 para 8 ali. As minhas dificuldades começaram entre os 6 e 7 anos, porque foi na alfabetização. Eu simplesmente não seguia o que os outros alunos estavam fazendo. Tinha muita dificuldade realmente de focar. Eu achava, pelo que eu via, que a professora só chamava a minha atenção. Então, como era desinteressante, às vezes eu rabiscava, desenhava, virava para trás, conversava, tudo porque minha mente ela estava conectada com outros estímulos, ao invés de estar ali tentando focar em olhar para o quadro e copiar. Se você olhar meus caderninhos, tem vídeo meu no YouTube que eu mostro. Se você botar no YouTube aí, bota no YouTube aí, caderno de um TDAH. Você vai achar um vídeo do TDAH Descomplicado que eu fui no baú, minha mãe tem um baú com os meus caderninhos, peguei caderninho de 6, 7, 8 anos de idade e tudo com aquele carimbo. Não fez, não completou. A professora disse, não, estou triste, você não completou. Eu só colocava o cabeçalho. Então, o diagnóstico ele veio mais ou menos nessa época porque eu estava apresentando dificuldades, né? Teve um determinado momento que a coordenadora chamou minha mãe e falou, leva nesse profissional aqui para saber o que você tem. Fiz vários exames, fiz exame de botar aqueles eletrodos com a massinha, você deve ter feito isso também. E da máquina. Isso. Enfim, eu fiz esses exames todos e saiu o laudo lá do déficit de atenção e também disgrafia, que era outro transtorno que eu tinha e tenho até hoje. Minha letra é terrível até hoje, né? Isso foi me acompanhando aí. Então, assim, fui diagnosticado aos 7 anos de idade. Existem exames, sim, que o diagnóstico ele é predominantemente clínico, tá? Exame de imagem, essas coisas, não necessariamente você precisa daquilo, tá? Mas pode ser que o médico peça até para excluir alguma comorbidade, para tirar uma dúvida, será mesmo? Mas aí você vai fazendo aqueles exames e você tem um laudo direitinho. É interessante que você está assistindo aí. Primeiro passo, procura um neurologista ou psiquiatra, tá? Depois, e um que entenda de TDAH. Yuri, como é que eu sei? Cara, pergunta, tem que ter referência. Doutor fulano é conhecido na região que entende de TDAH, vai nele, tá? Consultou com ele? Muito dificilmente ele vai te dar um laudo de primeira, tá? Ele vai pedir outros exames, vai passar pela neuropsicóloga, vai passar pelo fono, pela pedagoga, para dar uma olhada ali, se tem mais alguma coisa, porque às vezes tem comorbidades escondidas. TDAH, na maioria dos casos, tem alguma coisa associada. Eu tinha o TDAH e disgrafia. Outras pessoas têm TDAH e dislexia, TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, enfim. Então você vai fechar aquilo ali, demora uns 3 meses, e aí você tem um laudo direitinho, entendeu? Mas busca. Assim, não é para fazer na internet, tá? Faz com um profissional, porque como eu falei, você vai se identificar com a maioria desses exames virtuais, porque são sentimentos e traços humanos. Agora, para saber se realmente aquela intensidade, a forma como aquilo acontece na sua mente no dia a dia tem a ver com TDAH, isso é o profissional que vai te dizer, tá? Sempre é profissional.